LCI, LCA ou CDBs? Como calcular qual a melhor opção? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como comparar LCIs, LCAs e CDBs para escolher a melhor rentabilidade. Em primeiro lugar, é preciso relembrar que LCIs, LCAs e CDBs são instrumentos de captação de recursos emitidos por instituições financeiras. Ao investir em um desses títulos, você empresta recursos para a instituição e, em troca, é remunerado com juros. A grande vantagem de LCIs e LCAs em relação a CDBs está na isenção de imposto de renda para a pessoa física. Lembrando, então, que esse benefício não se aplica à pessoa jurídica. Na prática, esse benefício tem o objetivo de incentivar o crédito imobiliário e também para o agronegócio. Como os investidores, que não precisam pagar IR, recebem mais no resgate dos investimentos, as instituições também conseguem captar pagando um pouco menos. Com isso, o governo incentiva o crédito imobiliário e para o agronegócio, segmentos que conseguem assim ter acesso a mais recursos ou menor custo. Todo mundo acaba se beneficiando. Entende, Leal, mas como saber se uma LCI está mais vantajosa que um CDB se ela paga menos? Ao comparar investimentos em LCI e LCA em relação a CDBs do mesmo emissor, é importante que o investidor pessoa física leve em consideração a diferença na tributação. Os CDBs são tributados de forma regressiva, como mostra essa tabela. Portanto, na hora de decidir entre um CDB e uma letra de crédito, é preciso comparar o rendimento dos produtos descontando os impostos. Vou dar um exemplo hipotético. Para descobrir qual seria o rendimento de um CDB, que seria equivalente a uma LCI, que paga 5% taxa pré-fixada por um prazo de 360 dias, bastaria dividir esse rendimento por 1 menos a alíquota de IR para esse prazo, que é de 20%. Isso significa que se você investir R$100 mil nessa LCI com prazo de 1 ano, o seu ganho líquido será de R$5 mil. Um CDB precisaria de 6,25% ao ano de rendimento pré-fixado para resultar nesse ganho bruto de R$ 6.250. E após o desconto de R$ 1.250 de imposto, ofereceu o mesmo rendimento da LCI. Ou seja, nesse caso, a LCI com rendimento de 5% ao ano seria mais interessante do que qualquer CDB de mesmo emissor e mesmo prazo que renda menos que 6,25% ao ano. Vou dar um segundo exemplo. Para descobrir o rendimento de um CDB equivalente a uma LCI que renda 100% da taxa DI, eu desenho este gráfico começando com 90 dias, que é o prazo mínimo de uma emissão de LCI. No início, um CDB precisa render quase 130% da taxa DI para que, descontado 22,5% de IR, seja equivalente a uma LCI isenta de imposto. E quanto maior o prazo, menos o CDB tem que render para igualar o rendimento líquido, pois a alíquota do IR vai diminuindo. De modo geral, você precisa fazer os cálculos de ganho líquido entre um CDB e um LCI, de mesmo prazo e de mesmo emissor, comparando então a pós e o IR para saber qual é mais vantajoso. E não se deixe enganar pela rentabilidade bruta, porque, como a gente viu no exemplo anterior, uma LCI com rentabilidade 100% CDI pode ser mais vantajosa do que um CDB que paga 115%. Tudo isso por causa da diferença na tributação. Legal, Lial, mas para descomplicar ainda mais, consegue resumir tudo isso em 30 segundos? LCIs e LCA são isentos de imposto de renda para pessoa física, diferente dos CDBs, que sofrem tributação regressiva de 22,5% a 15%, dependendo do prazo. É preciso fazer o cálculo do rendimento líquido dos CDBs para comparar com LCIs e LCAs. Em geral, o rendimento líquido de uma LCI ou LCA é superior ao rendimento líquido de um CDB de mesmo emissor e mesmo prazo. Não se deixe enganar pela rentabilidade bruta. O retorno líquido do CDB, que paga 115% da taxa DI, por exemplo, é menor que o retorno de uma LCI que paga 100%. E se você quer aprender mais sobre o mundo de produtos de investimento, confira os outros vídeos do Investidor C6. Até mais!